Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Ações para Renda Passiva e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês três empresas do segmento de petróleo que estão sendo negociadas com preços bastante atraentes e que têm potencial de valorização de até 100% segundo alguns analistas. Além disso, duas delas aí são pagadoras de dividendos, um yield aí bem interessante, acima de 10%, deve continuar entregando bons dividendos e a última delas aí tem um potencial de valorização bastante atraente e também de dividendos aí para os seus investidores no médio a longo prazo. Lembrando aqui que eu estou falando de ações de petróleo, então o preço da commodity faz toda a diferença, embora nos níveis atuais aí de 70, 75, 65 dólares, dificilmente essas empresas vão ter problema em termos de rentabilidade, exceto aqui tem a alavancagem, mas é um nível de preço aí bem tranquilo aí para essas empresas conseguirem entregar bons retornos aos seus acionistas. Como eu sempre lembro, isso não é recomendação, se o vídeo for útil não esquece o like, também seu comentário é bem importante, se possível compartilhe o vídeo com algum amigo que eu agradeço de coração. Dito os avisos e pedidos, vamos aqui para a primeira empresa da nossa lista, que é a Petrobras. Com certeza, a Petro é uma das empresas aí que vem tendo um melhor dividendo do nosso mercado. Inclusive, foi quem sustentou muito o preço do Ibovespa. O Ibovespa, se você retirar a Petro, é totalmente o preço ali, a quantidade de pontos seria totalmente diferente. É uma empresa que subiu muito nos últimos 3, 4 anos, enquanto o Ibov se manteve ali próximo ao 0 a 0. Outra coisa que foi um grande destaque da Petro foi seus dividendos. Nos últimos 12 meses a empresa distribuiu aí 23,23%, é um nível muito alto mesmo. A empresa hoje vem sendo negociada aqui olhando dívida líquida sobre EBITDA, melhor, de 1,6, é um nível ainda bem tranquilo, só que tem um ponto aí um pouco de atenção em relação à Petro. Primeiro, nós estamos falando de uma empresa que tem o dedo 100% ali do governo, talvez seja uma das empresas mais sensíveis a algum tipo de movimentação do governo. Uma coisa talvez seja ali o Banco do Brasil ou qualquer outra empresa, outra é você ter a Petrobras, que envolve ali especialmente os preços dos combustíveis. Embora nos últimos anos, tanto aí governo de esquerda ou direita não conseguiu fazer muita coisa em relação à parte aí de movimentação no preço dos combustíveis, mas sempre tem esse ponto de atenção aí, por isso ela é negociada com um preço-lucro um pouco mais baixo. Primeiro, pessoal, aqui para passar para vocês em termos de projeção do mercado, eu separei aqui preço-lucro. Preço-lucro eu acho que é um número ali que eu gosto sempre de olhar, embora para algumas empresas o EV/EBITDA faz bastante sentido também. Mas olhando aqui preço-lucro, a Petrobras vem sendo negociada com projeção aqui para 2025 de 4 vezes lucro e dividendo de 10%. Comparado aos últimos 3, 4 anos, a empresa de fato não vai ter um dividendo tão gordo assim. Perceba que em 2019 foi 19%, melhor 2021 19%, 2022 68%, 2023 19%, 2024 21% e 2025 tem uma projeção de 10%. Pode ser que os dividendos extraordinários venham a ajudar um pouco nesse resultado, mas dificilmente a Petrobras vai conseguir entregar 20% de yield, pelo menos nos níveis atuais aí que ela vem tendo de rentabilidade, olhando aí seja combustível ou o preço do petróleo, que pode impactar um pouco. Uma coisa que o mercado está bastante de olho é questão de investimento, a empresa já citou alguns investimentos que tende a fazer. Outra coisa importante para a gente ficar de olho é essa parte aqui de alavancagem, a Petrobras já chegou a ser a empresa mais alavancada do mundo, conseguiu melhor, né, fazer ali uma mudança completa nessa parte aí das suas dívidas, por isso acabou se tornando aí uma empresa com um dividendo bastante atraente, porque gerou muito caixa, mas essa fase de geração de caixa tão grande e que tem capacidade de distribuir 20, 30% de yield, talvez tenha reduzido um pouco. Mesmo assim, você tem uma empresa aí a 4 vezes lucro, que é um patamar bastante baixo. Nós temos 10 analistas avaliando a empresa, 10 recomendam compra, para vocês verem que hoje, mesmo com o preço um pouco mais para baixo, o mercado tem aí, olhando devido a esse dividendo e preço-lucro, como compra, distribuição de recomendação, e o preço-alvo que o mercado tem é R$ 46,73. E lembrando que tem a planilha aqui do canal, onde eu trago as projeções aí atualizadas do mercado em relação a dividendos, ao payout que ela vai distribuir, preço-lucro, preço-teto, para você poder verificar se faz algum sentido investir ou não, esperar um pouco. O link está aí na descrição do vídeo. A planilha custa R$ 9,90, é um preço bem em conta mesmo para você ter um pouco ali noção de várias empresas. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Itaúsa, aqui a própria Petrobras, Bradespar e outras empresas aí que você vai ter o preço-alvo e preço-teto aí, dividendos bem atualizado em relação a essas empresas que eu sempre faço aqui ali na planilha. Dá uma olhada no link que está na descrição. Outra empresa aqui que tem um preço-lucro
lucro bem atraente, que é no caso aqui do mesmo segmento, né, como é o foco do vídeo, é a REC V3. Essa aqui das empresas privadas talvez seja mais tranquila hoje, não tem assim um potencial tão grande de crescimento em relação à receita, embora tenha potencial de valorização, porque ela negocia hoje com preço-lucro bastante atraente. Mas é uma empresa que hoje é um pouco mais focada aí talvez em dividendos do que de fato aí na parte de valorização, de crescimento do seu patrimônio. A empresa gerou aí R$ 2 de lucro por ação nos últimos 12 meses, é negociada abaixo dos R$ 20, muito impactada agora, especialmente com a queda do petróleo. Você tem hoje aqui a empresa com 7,6 vezes lucro, 17,91% de dividendo. Dá para perceber que o quanto que ela vem distribuindo do lucro dela, um payout bem alto mesmo nesse curto prazo, especialmente porque, como eu citei, não tem uma possibilidade assim de crescimento. PVP é uma coisa bem interessante porque hoje ela negocia até abaixo da Petrobras, abaixo aqui do VP, enquanto a Petrobras negocia ali um pouco acima de 1%. Acho que, embora esse número, esse indicador, não gosto muito de olhar assim para todo tipo de empresa, mas quando você vê a empresa muito abaixo ou ali levemente abaixo do VP, geralmente está acontecendo alguma coisa. E quando você olha para os dados da RECV3, não tem assim nenhum dado de tanta preocupação, a não ser o próprio petróleo ali que caiu. Mas mesmo nesses níveis, a empresa tende a ter aí um retorno bastante atraente. Projeção do mercado, pessoal, o que, é que o mercado tem aí de preço, lucro e dividendo para 2025? 4 vezes lucro, mesmo patamar ali da Petrobras. E aqui eu deixo até uma pergunta para vocês. Qual é mais vantagem? É você comprar uma REC V3 que tem um crescimento um pouco menor, que vai distribuir bons dividendos para os seus investidores a 4 vezes lucro, ou a Petrobras com o dedo do governo a 4 vezes lucro? Para mim, não faz muito sentido. Eu acho que essas empresas aí privadas deveriam ser negociadas a um preço maior, um preço-lucro maior do que é aí a Petrobras. Geralmente, se você olha aí, por exemplo, o Banco do Brasil, é 4, 5 vezes lucro versus o Itaú, que é 7, 8 vezes lucro. Então, tem um desconto grande para uma empresa privada. As públicas aí. Não é o que a gente está percebendo aqui, colocando, por exemplo, Petrobras e REC V3. Dividend yield esperado para 2025, 13,18. Quando a gente olha aqui para 2026, o mercado tem uma projeção de quase 20% de yield. É um patamar bastante elevado que a gente tem aqui, olhando se a empresa conseguir de fato entregar o que o mercado espera. Analistas, pessoal, tem 11 analistas recomendando a PetroRecôncavo. Dos 11, 9 recomendam compra, 2 recomendam manutenção. Preço-alvo para a REC V3, R$ 24,07. Essa é a projeção que o mercado tem aí para a empresa. Olhando para o nível atual, é um upside aí de mais de 50%. É um patamar também bem interessante. Uma empresa que tende a entregar bons dividendos e que pode ter uma valorização aí de até 50% segundo os analistas. A última, pessoal, talvez aí vai ser a pimenta comparada às outras, que é a Brava Energia. Eu sei que a Brava vem caindo muito e, no geral, aí a maioria das pessoas não falam muito bem da Brava, mas confesso para vocês que eu venho achando bastante interessante os números desse ano de 2025, de 2025, quando a gente olha ali a produção diária de petróleo. A empresa saiu ali de 30 a 40 mil barris em 2024, agora para 65, 70 mil barris, pelo menos até o momento aqui da gravação do vídeo, com potencial de chegar ali algo mais próximo a 100 mil barris. Tem algumas vendas que devem ser feitas aí de alguns ativos que não são tão estratégicos para a empresa, que pode reduzir o nível de alavancagem, que talvez esse é o ponto que o mercado olhe. Se você olha aqui, dívida líquida sobre o EBIT é 3,68, que é um nível bastante elevado, até pela dívida dela aí, que ela tem ali um limite de alavancagem, que ela não pode ultrapassar aquilo, senão pode gerar algum tipo de problema. Então esse é um ponto que acaba pesando aí nos preços da Brava, mas é aquela questão que eu citei há pouco para vocês. Uma coisa era a Brava de 2024, olhando ali 3R e em alta, outra coisa é a Brava agora de 2025. Por quê? Final de 24 ela teve ali o problema de Papa-Terra e também a questão de Atlanta, que demorou mais do que o esperado, então a empresa não tinha produção ali dos dois principais campos dela, e agora em 2025 já temos esses dois ativos aí performando, e a empresa tem tudo para reduzir essa alavancagem com uma facilidade aí até considerável, mesmo com o preço do petróleo ali a 70, 65, 75. É claro que para a Brava, se o petróleo tivesse a 100, seria outra coisa totalmente diferente. É uma empresa que tem uma necessidade maior de um petróleo mais alto.
por conta dessa parte aqui da alavancagem. Mas veja que hoje o mercado é tão cético que a empresa é negociada a 0,6 do patrimonial. Eu vou até repetir, não é um indicador assim que eu gosto de olhar muito para empresas de petróleo, mas não é comum você ver uma empresa sendo negociada a 0,5, 0,6 do seu patrimônio. Geralmente tem um problema grave. E na Brava, hoje, olhando para 25, eu diria que os indicadores da empresa, os números que ela vem apresentando de produção de petróleo, vêm sendo bem interessantes. É certo que os últimos balanços não foram bons, porque a empresa esses balanços estão refletidos aí referente a quando ela não estava conseguindo produzir petróleo, 60, 70 mil. Agora já é um cenário totalmente diferente. Então a empresa tende a ser bem lucrativa em 2025 e, consequentemente, reduzir essa dívida. E uma das coisas após a redução da dívida que a gestão espera fazer é distribuição de dividendos. Então a Brava seria aí talvez a pimenta, que se der certo vai ser uma empresa que tem um potencial grande de valorização, mais projeção de dividendos. Hoje a empresa é negociada a 14 vezes lucro, que é um nível alto comparado aí a Petro e a Petro Recôncavo, ou melhor, a Petrobras e a Petro Recôncavo. Só que quando a gente pega aqui a projeção do mercado, a empresa é negociada a 2 vezes lucro. 2 vezes lucro. Eu não me recordo agora de nenhuma empresa do segmento petróleo que tenha aí uma projeção de 2 vezes lucro, nem a Petrobras, como eu mostrei para vocês. E o dividend yield ficando ali em 8% para esse ano. E se a gente olha para 2026, o mercado tem uma projeção abaixo de 2 vezes lucro e quase 25% de dividend yield. É bastante número aí para os seus investidores. Só que, volto a dizer, ela tem que de fato conseguir entregar essa lucratividade para os seus acionistas, manter aí essa produção de petróleo e aumentar, chegando ali próximo aos 100 mil barris, que é o esperado pelo mercado. Hoje nós temos 11 analistas avaliando a Brava, 10 recomendam compra, 1 recomenda manutenção e o preço-alvo para a Brava é R$ 33,35 e confesso para vocês que meu preço-alvo ainda é um pouquinho mais acima, porque eu acho que a empresa tem bastante potencial. 100% de upside olhando a cotação atual quando eu estou gravando, né? Pode ser quando você assista, seja mais ou menos, mas a projeção do mercado para esse ano de 25 é um preço-alvo de R$ 33,35, que é um nível aí bastante elevado. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês, essas 3 empresas, e quero fechar aqui o vídeo fazendo um convite, caso você tenha interesse e não tenha conta aí na Coinbase, que é a corretora de criptomoedas, e tenha interesse em ganhar US$ 62, que é quase R$ 400. Como é que você vai fazer para poder ganhar? Não tem aí nenhum truque, não tem nada de máfia nessa história. Vocês devem saber muito bem que todas as empresas trabalham para poder aumentar os seus clientes, base de clientes. E a Coinbase recentemente fez essa promoção dentro aqui do site do iSense, que é um site que é utilizado ali para pequenas pesquisas, ofertas de algumas empresas que são divulgadas aqui dentro. E agora a gente tem a da Coinbase. Para você poder conseguir ganhar esses US$ 62, é necessário que você não tenha conta ainda na Coinbase. Você vai fazer o cadastro aqui no link que vai ficar na descrição do vídeo. Você vai cadastrar, na realidade, aqui no site iSense, é um site que eu utilizo aí há mais de 10 anos. Quando você fizer o cadastro, você vem aqui na parte de ofertas, clique em ofertas iSense e você já vai cair aqui nas ofertas de cara vai ter a Coinbase. Você vai clicar ali nos US$ 62 e daqui você vai ser redirecionado já para o site da Coinbase. Você faz seu cadastro normal ali, todos os seus dados normais de corretora e após você fazer esse cadastro, você faz um depósito de US$ 50 e uma movimentação. Seja Bitcoin, Ethereum, BNB, qualquer coisa que você movimentar ali na corretora, só compra e vende na mesma hora, você não precisa carregar. É só fazer a sua primeira compra. Após você fazer a sua primeira compra ali, a sua primeira negociação, compra e venda, você vai ganhar ali vai ganhar esses US$ 62. Sendo que esses US$ 62 vai ter de 24 a 48 horas para aprovação, para ver se você fez todos os dados corretos, não fez aí nada errado mesmo. E o prêmio fica disponível depois de 32 dias aqui no site iSense. Não esquece disso, o dinheiro vai ficar disponível 32 dias. Não perde esse site Sense, porque senão você não vai ter como sacar. Então, lembra desse detalhe, você faz o cadastro, vem aqui em ofertas Sense, clica nos US$ 62, faz seu cadastro na Coinbase, envia US$ 50, faz uma negociação. Após fazer a negociação, você já vai ter aí direito a receber esses US$ 62, que dá quase R$ 400, que é um dinheiro aí bem interessante mesmo. Então, se você tiver interesse, link na descrição do vídeo, no comentário fixado. Ficou com alguma dúvida, deixa no comentário aí que eu te respondo mais detalhes. É isso, pessoal, que eu tinha para passar. Não esquece de deixar o seu like e até o próximo conteúdo.